Graça e paz. Seja bem-vinda ao Ministério Missão Vida e seja abençoada com Mulheres da Bíblia de A a Z. Hoje eu venho trazer para a sua meditação e para seu conhecimento a história de uma personagem bíblica chamada Hulda. Já ouviu falar em Hulda? Não? Então vamos até o livro de 2 Reis, no capítulo 22, a partir do verso 14 ao 20, e vamos também até o livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, a partir do verso 22. Ali nós vamos encontrar a Bíblia nos falando um pouquinho sobre o ministério desta mulher. A Bíblia não fala muita coisa a respeito de Hulda, nem se refere à vida dela com particularidade. Ela é citada brevemente, mas a participação de Hulda na história de Israel, a participação dela na história do avivamento de uma nação foi imprescindível e impressionante. Hulda, ela surge no cenário de Israel no período do governo, do período do reinado do rei Josias. Rei Josias ainda muito criança, ele assume o trono com 8 anos de idade apenas, mas ele estava ali cercado de cuidados, cercados de homens de bem que zelavam pelo reinado, zelavam pelo reino de Judá, o reino de Israel e pelas coisas de Deus, eram homens tementes a Deus. O rei Josias, então, ele vai crescendo, ele, por volta dos seus 20 e poucos anos, ele começa a promover uma reforma na nação. Ele começa a se sentir constrangido e incomodado pela situação em que a casa do Senhor, que a casa de Deus se encontrava. Destruída, bagunçado. E aquilo incomodou profundamente o rei Josias, que era um bom rei. Ele era um rei que reinava segundo o coração e a vontade de Deus. O rei Josias promove essa organização, essa reforma, essa obra na casa de Deus. Então inicia-se assim essa reforma. A partir dali, eles encontram o livro da lei. No meio daqueles escombros, no meio de toda daquela faxina, no meio de toda aquela obra que eles estavam fazendo, de repente eles encontram um livro que estava desaparecido, encontraram um livro da lei. A Bíblia não nos diz que livro é esse, mas aparentemente, pelos estudiosos, eles nos informam que provavelmente, possivelmente é o livro de Deuteronômio, o livro da lei escrito pelo profeta Moisés e líder Moisés. Quando Ilquias, que era o sacerdote que encontrou esse livro, ele leva até o rei e lê o livro ao rei Josias. À medida que ele ouve e que ele vê a presença daquele livro, ele é tomado de grande temor, porque ele era um homem temente a Deus. Imediatamente ele pede que os seus homens de sua confiança, que eles vão em busca de uma consulta a Deus, para que eles vão consultar a Deus. Ele não pediu que fosse consultar uma sacerdotisa ou algum profeta pagão, mas ele diz para irem consultar a Deus acerca daquele livro, acerca da lei. Eles vão até Hulda. Os sacerdotes poderiam ter escolhido ir a qualquer um outro profeta. Tínhamos Sofonias, tínhamos Jeremias nesse mesmo momento, mas eles optaram em ir até Hulda. Hulda era a esposa de um dos homens que tinha o serviço importante, o serviço de guardar e de cuidar das vestimentas, dos uniformes, das roupas. Então Hulda, ela recebe aqueles homens e de pronto ela tem o discernimento do livro sagrado. De pronto Deus dá a ela a revelação divina acerca do que continha as Sagradas Escrituras. Ela era uma profetisa de Deus, uma profetisa do Senhor em Israel. Embora o ministério profético da mulher não fosse grande, nem reconhecido, porque predominantemente este era um ofício masculino de profetas, homens, a mulher naquele tempo ela não tinha voz, a mulher ela não tinha vez, mas somente quando ela era uma profetisa de Deus, e ela verdadeiramente era uma profeta genuína do Senhor Deus de Israel. Então, Hulda, ali, tomada pelo Espírito de Deus, ela entrega a revelação do que continha aquele livro. E ela manda dizer ao rei, e ela manda dizer a ele acerca de 2 eventos. Primeiramente, ela dá notícia ruim, então ela manda dizer ao rei que haveria um juízo, sim, sobre a nação, que haveria um juízo de Deus sobre a nação, por conta da idolatria do povo. Mas ela também
manda dizer ao rei uma notícia boa, de que o rei agradava aos olhos de Deus, e que Deus estava com os olhos postos nele, e que tinha visto a fidelidade e a humilhação dele e o temor que ele tinha a Deus, e que o reinado dele seria um reinado próspero e que ele não sofreria humilhação e haveria livramento para a sua vida. Então Hulda, ela participou desses dois eventos e mandou entregar ao rei Josias a revelação divina acerca do que continha o livro. Então o rei Josias, imediatamente, ele toma uma atitude, ele creu na profeta de Deus, ele creu na profetisa, creu na revelação divina. E ele ali promove uma grande reforma na nação de Israel. Ele ali manda derrubar e ele aniquila com todas as abominações pagãs, a deuses pagãos, em Jerusalém, em Israel. Ele institui o culto de adoração a Deus. Ele convoca toda a nação, os sacerdotes, os levitas e o povo. Ele convoca todos para que ouçam a lei. Ali ele lê a lei para o povo. Ele próprio lê a lei para o povo e convoca todo o povo. E ele institui o culto de adoração a Deus conforme as ordenanças da palavra de Deus. Então ele gera, ele cria, ele promove uma grande reforma, cuja Hulda, ela foi instrumento divino de um grande avivamento que houve na nação de Israel. Porque a partir dali, a nação de Israel passou a cultuar a Deus conforme a vontade de Deus. Hulda, uma profetisa, serve para nós como espelho, como para nós, mulheres de Deus, serva de Deus, nós, mulheres cristãs, ou não cristãs, mas que ela venha servir para nós como uma referência de retidão. Esta mulher, ela não foi procurada somente pelos seus dons, certamente que não, mas sim pela sua conduta. Ela era uma mulher respeitada, ela era uma mulher que mantinha um estilo de vida alinhado com a sua competência espiritual. A influência espiritual que Hulda tinha estava alinhada com a sua vida. Ela foi procurada por aqueles homens importantes, poderiam ter procurado qualquer um outro, mas eles foram até ela, porque ela era uma mulher que tinha uma conduta de seriedade, de retidão. Ela foi uma mulher de coragem, porque ela não teve medo, não se omitiu em entregar ao rei uma mensagem de juízo, pois não era uma mensagem que estava sendo entregue para uma pessoa comum. Ele era o rei de Israel. E ele recebeu ali uma mensagem de que haveria juízo para o seu reinado naquela nação. E ele creu, e ele tomou todas as providências necessárias para que Deus ele fosse adorado e glorificado na nação e no reinado dele. Então Hulda, ela foi um instrumento divino no avivamento da nação. Ela foi também uma grande influenciadora, porque ela influenciou um rei, trouxe uma influência para uma atitude do rei, porque o rei tomou atitudes e providências mediante aquela consulta. Imagina se ela entrega para ele uma revelação que não fosse verdadeiramente da parte de Deus, ou tomada pela carne, ou tomada de apenas entregar uma profecia de coisas boas. Não, ela entregou a verdade, somente a verdade. Então, que nós possamos nos espelhar em Hulda, que nós sejamos instrumento de avivamento para o outro, instrumento de mudança, que nós possamos influenciar o comportamento do outro, influenciar o comportamento de toda uma nação, de toda uma vizinhança, influenciar o comportamento da nossa família, dos nossos amigos, que nós possamos ter uma influência espiritual, que a nossa vida seja alinhada com as nossas atitudes e com a nossa espiritualidade, que não haja incoerência entre uma coisa e outra na nossa vida. Recebe essa mensagem e que nós possamos entender, trazer para a nossa vida que toda mudança dentro da nossa casa, toda mudança dentro da casa de Deus, na igreja do Senhor, que toda mudança na nossa nação, no nosso estado, ela se inicia pela liderança, se inicia pela mudança de comportamento e pelas decisões dos líderes. E que toda essa mudança e os seus efeitos, eles só vão ter validade e só vão frutificar mediante a mudança e as atitudes da liderança. Então que nós sejamos boas líderes, líderes que venham influenciar pessoas,
que nós possamos frutificar na nossa vida pessoal, no nosso ministério e em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então receba essa palavra e até a próxima lição. Um beijo no coração de todos vocês.